Salve o Takayada! Ryuolf aqui com essa obra nova maravilhosa com muito sangue que eu sei que vocês gostam. Se curtirem não esqueçam de deixar o like e seguir para chegar aos 1000 inscritos, com certeza se fizer isso você vai garantir seu Isekai com várias waifus. E se quiserem parte 2 deixa aqui nos comentários. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começamos a obra com duas pessoas saindo de uma casa, um garoto chamado Chihiro e o mais velho não sei o nome vou chamar de puto porque ele acordou reclamando de tudo. Eles andam em direção a uma forja que fica localizada aos fundos da casa. Chegando lá o puto prepara o fogo enquanto Chihiro corta-o com o carvão no outro canto da forja. Somos apresentados ao puto que é o pai de Chihiro. Ele se chama Rokuhira, ele é o ferreiro mais renomado do país pois faz espadas incríveis através de uma técnica única. Chihiro aprende com seu pai, todos os dias. O pai de Chihiro está sério demais, e normalmente ele não é assim. Um flashback mostra o pai de Chihiro conversando com um peixe enquanto Chihiro o chama para tomar café. Questionando seu pai se ele estava conversando com o peixe, e o pai confirma. De volta ao presente o pai dele continua bem sério enquanto o instrui na forja. Chihiro lembra que quem comprou os peixes foi seu pai, e em outro flashback vemos seu pai chegando em casa tentando fazer uma surpresa dizendo que comprou os peixes, mas Chihiro interrompe perguntando que iria cuidar dos peixes e já alfineta seu pai dizendo que com certeza não será ele. Mas o pai reforça que o vendedor disse que peixes dourados trazem boa sorte. Chihiro corta seu pai novamente dizendo que ele foi enganado. O pai não se deixa abater e completa dizendo que o vermelho traz boa sorte, o preto afasta o azar. Chihiro aponta para o colorido e pergunta dobre ele, seu pai desconversa e diz que ele também faz algo maneiro. De volta à forja Chihiro continua a praticar com seu pai. Após um longo trabalho eles fazem uma pausa para comer e seu pai o elogia dizendo que ele ficou mais forte, mas logo na sequência debocha dele dizendo que ainda falta muito para alcançar seu velho. De repente aparece um rapaz alto de cabelos loiros chamado Shiba, ele é um antigo amigo do pai do nosso prota. Eles se reúnem para comer. Enquanto Shiba alimenta os peixes, ele fala como Chihiro cresceu bastante e pergunta sobre seu treino. Ele imagina que esteja indo bem devido a quem o está treinando. O pai do prota tenta o interromper, mas ele continua. Diz que seu pai na época da guerra era mais famoso que os próprios samurais. E não seria exagero dizer que as espadas que ele fez puseram um fim na guerra. Diz que seu pai é um herói que salvou muitas pessoas, e pede para ele se lembrar disso. Chihiro brinca que já está cansado de ouvir isso. Shiba brinca que sempre que escuta isso seu coração aquece. Aparentemente nosso prota é muito comparado ao seu pai. Após o almoço Shiba vai embora e Chihiro e seu pai se despedem deles do portão. Ao olhar para Chihiro, ele diz que ele já vai fazer 15 anos então acha que já está na hora dele aprender coisas além dos pontos positivos de ser ferreiro. Eles se retiram para uma sala onde tem uma espada. Seu pai então fala que muitas espadas guardadas na casa foram feitas antes mesmo de Chihiro nascer, e que ele já deveria saber disso. Conta que cada uma delas ajudou a abrir espaço para uma nova era, porém eles não podem ser indiferentes ao fato dessas mesmas espadas terem causado a morte de muitas pessoas. Seu pai dizia isso enquanto desembainhava a espada daquela sala e cortava um suporte de bambu que estava no meio da sala. Diz que em mãos erradas as espadas podem tirar vidas inocentes. Diz que sempre que ele vender uma espada forjada por suas mãos, a responsabilidade e a fé pesaram sobre seus ombros, por isso é importante ter determinação. Ele então questiona de Chihiro está pronto para isso. Ele vacila um pouco, mas ergue seu olhar e diz que está pronto para assumir a responsabilidade. O pai se vira e diz para voltarem ao trabalho. Feliz ele diz que após ouvir isso ele diz que vai aguardar para ver o sucesso do filho. Em algum lugar no centro da cidade, 38 meses depois. Vemos um rapaz que foi de base no chão, um sendo cortado e um de joelhos aguardando seu momento enquanto homens de terno observam o executor.
Um dos homens de terno que parece o líder, se aproxima do último sobrevivente, e diz que ele só precisa dar o nome dos integrantes da gangue do Despertar do Dragão. Após se recusar, ele toma um murro na cara. Ele os chama de parasitas, mas o líder questiona se ele por acaso sabe quem os protege. O cara caído no chão diz que sabe que é um mago negro e por isso todos os temem, mas diz que vai quebrar a cara dele. De repente, no fundo da sala, uma rapaz com uma trança gigante se levanta e começa a caminhar em direção ao homem caído. Então surge uma espécie de bonsai do chão, porém suas folhas parecem navalhas e ele vai crescendo em direção ao rosto do rapaz que estava caído. O cara da trança olha para ele e pergunta se ele já viu magia alguma vez na vida e diz que enquanto continuarem pagando não deixará ninguém interferir. E desaparece em labaredas de chamas enquanto todos se curvam perante sua saída. A cena corta para dentro do trem, um homem com uma espada e uma cicatriz no rosto. Aparentemente nosso prota cresceu e ficou todo badass. Shiba então aparece e eles conversam um pouco. Shiba diz que consegue sumir com aquela cicatriz caso ele queira, mas ele retruca que todo dia ao lavar o rosto ele vê a cicatriz e lembra daquele dia e começa o dia com uma boa dose de ódio. Eles descem do trem e caminham enquanto conversam. Aparentemente Shiba estava buscando pistas sobre alguns bandidos para Chihiro. Shiba diz que eles fazem parte da gangue Despertar do Dragão. De repente são surpreendidos por gritos e ao olharem para cima se deparam com 4 corpos pendurados em uma ponte. Eles escutam as pessoas comentarem sobre o movimento de purificação. Algumas pessoas no local concordam com suas atitudes e acham que eles estão defendendo a população de outras gangues. Outros sabem que aquilo é um aviso, caso alguém vá contra eles, acabará da mesma forma. Chihiro olha com raiva nos olhos e diz a Shiba que vai conquistar a matriz da gangue e pede para ele guiá-lo. A cena corta para a entrada do salão onde vimos a cena com o mago há pouco. Alguns homens de guarda conversam na frente da porta quando uma faca aparece fincada na parede ao lado de um deles e quando se dão conta o pescoço de um deles havia sido cortado, ele cai com a cabeça na mesa, e percebemos que foi Shiba. Antes que possam reagir, Chihiro salta sobre a mesa em que estão sentados e em um único movimento circular retira a faca da parede mandando de base os outros 3 guardas em um instante. Dentro do prédio, eles parecem não ter percebido nada ainda. Vemos o líder ao telefone e depois indo em direção ao rapaz de mais cedo o ameaçando com sua irmã de refém caso ele não falasse. Os homens ameaçam sair, mas ele diz que vai contar tudo para não irem atrás de sua irmã. Ao abrir a porta, o primeiro capanga já vai de F pelas mãos do nosso prota e o segundo já tem seu braço cortado fora. Geral sem entender nada. O líder se pergunta onde estão os seguranças, e do lado de fora vemos todos caídos e Shiba sentado em cima do que parece ser o último sobrevivente. E grita que os seguranças estão matando o trabalho. Mano, esses caras têm um senso de humor muito bom. Hahaha. O líder pergunta o que ele quer, mas ele diz que vai fazer algumas perguntas e diz que lixos iguais ao líder não possuem direito de usar uma espada. O líder então manda sua gangue toda para cima, enquanto Shiba comenta com o segurança que o pai daquele garoto que entrou sozinho é filho do ferreiro lendário e empunha a última espada forjada por ele. As espadas que ele forjava permitiam imbuir magia nela. E essa foi forjada com sua vida. De volta no meio da confusão, ao sacar a espada uma energia sai da espada e um peixe dourado aparece. De repente Chihiro começa a cortar todos à sua frente em um único corte com a espada. Gente, que cena linda! Ele continua em uma sequência de golpes limpos eliminando vários capangas a cada ataque, sem nem dar chance a eles. Shiba termina seu cigarro e quando se direciona à porta percebe todos apagados lá dentro, somente o líder vivo com a espada de Chihiro apontada para seu pescoço. E perguntando sobre a organização dos magos negros. Shiba solta o cara que estava amarrado, enquanto o líder fica em pânico, dizendo que Shiba só pode estar louco se pensa em enfrentar aqueles monstros. Chihiro então o encara nos olhos e pergunta se ele acha que ele parece louco. Diz que não importa se são monstros, ele precisa acabar com cada um deles.
O segundo capítulo com o Shiba soltando o figurante que quase morreu na mão do Mago Negro no último capítulo. O figurante agradece e perguntam quem são eles. Shiba se apresenta, mas antes de finalizar olha por cima do ombro e vê Chihiro com a espada apontada para o pescoço do Bigode, líder daquela gangue, e dizendo que não importa se eles são monstros, Chihiro ia matar cada um deles. Shiba se ajoelha ao lado do Bigode e xinga a mãe do cara, e diz para ele levar o Chihiro a sério, depois se levanta e olhando pro Chihiro, avisa que já deu o recado. Esse Shiba é uma figura. Os dois ficam em pé um ao lado do outro, olhando pro além com o Shiba repetindo o que o Chihiro, depois que percebe ele fala que é melhor ele parar de repetir, tu falando que o Shiba é comediante, está aí só fazendo um bico. Chihiro volta para o Bigode e pergunta o que ele sabe sobre o Rishaku, a guilda de magos. O Bigode começa a gaguejar, e Shiba chama o figurante que foi resgatado para irem para fora dar uma respirada. De repente, o rosto do Bigode começa a ficar distorcida e antes que ele conseguisse falar, galhos de árvore começam a brotar rasgado o corpo do Bigode e indo em direção ao Chihiro, que grita para Shiba e o figurante fugirem enquanto desvia saltando para trás. Shiba joga o figurante para trás dele e depois se desculpa pois o figurante caiu com o butico virado para a lua. Shiba é a pitada de humor necessária nesse mangá sanguinário. O figurante pergunta ao Shiba, ainda em estado de choque, o que está acontecendo, e Shiba retruca se ele nunca viu magia antes. Suspeitando que ele seja do interior, ele acha que provavelmente essa deva ser uma reação normal para o primeiro contato dessa forma. Em um estalo, Shiba se volta para dentro da sala e grita por Chihiro, que está sangrando mais em pé no meio daquele monte de galhos. Chihiro fica revoltado pois bem quando ele ia contar, aconteceu aquilo. Shiba afirma que ele deve ter sido enfeitiçado para não poder falar nada. Eles então começam a se retirar do local, e dizendo que vão procurar em Tóquio. Enquanto Chihiro sai à frente, Shiba brinca que ele está casado, mas pensa que apesar de ter treinado muito nos últimos 3 anos, ele ainda está longe de ser um verdadeiro portador da espada mágica. Mas ainda é capaz de lutar sem problema. Caracas, o prota massacra geral e o Shiba ainda fala que ele está fraco, aí fica complicado. Nesse momento temos um flashback para aquela ferraria em que o pai morava com o prota 3 anos atrás, havia uma proteção mágica em volta da casa, mas após acontecer algo ela foi destruída. Shiba, que era amigo do pai do prota, receberia um alerta caso qualquer coisa acontecesse com aquela barreira, então ele se dirigiu até a casa e ao chegar encontrou a casa totalmente destruída com Chihiro no chão e seu pai deitado em seu colo já sem vida. Shiba se aproxima de Chihiro e ao questionar se estava bem ele começa a contar que 3 magos apareceram, foi tudo muito rápido e ele desmaiou. Ficamos sabendo que as 6 espadas mágicas forjadas por seu pai foram roubadas. Shiba, ainda em choque com a informação, tenta acalmá-lo dizendo que pelo menos ele está bem. Temos mais um flashback, agora dentro do primeiro, onde o pai dele o mostra as espadas e diz que aquelas espadas têm poderes magníficos e que o prota poderia criar uma no futuro, mas não poderia se basear nessa. Para isso ele precisaria viajar o mundo e encontrar seu propósito. Chihiro tira sarro do pai, pois se ele quisesse falar algo sério, deveria ter escolhido um camisa menos infantil. De volta ao momento da morte do pai, nosso prota está sobre o corpo chorando enquanto segura uma espada. A casa está toda destruída, os peixinhos que o pai pegou estão mortos. Shiba põe a mão em seus ombros tentando consolá-lo, porém ao se lembrar dos magos, o olhar de Chihiro é tomado por um ódio e ele diz que vai mostrar a eles no que o pai dele acreditava, e que vai matar a todos. A espada que estava na mão dele foi a última espada mágica que seu pai forjou, logo após o fim da guerra. De volta ao presente, Chihiro está sentado na janela do prédio olhando sua espada, e frustrado por não ter conseguido nenhuma informação, mesmo estando tão perto. Shiba entra no quarto e ao ver Chihiro ainda acordado, o chama para partirem. Shiba diz que encontraram alguém que viu as espadas mágicas.
Começamos esse capítulo, sendo apresentados a uma garota chamada Teikeru Onazono. Ela está debruçada sobre um balcão perguntando se é a primeira vez dele em Tóquio. Ela diz que, como deve saber, o Japão é o país da espada e que aqui ela é utilizada para autodefesa entre aspas, pois na verdade ela é a causa da deterioração da segurança pública. Ela diz que Tóquio é o lugar com a maior concentração de magos do Japão, possuindo mais de 1000 magos. Vemos uma conversa de 3 anos atrás entre Shiba e essa garota. Aparentemente ela trabalha vendendo informações. Shiba pergunta se ela soube sobre a morte do pai do prota e ela afirma que sim e que o grupo Rishaku se declarou responsável pelos ataques. De volta ao presente, Teikeru diz que só descobriu naquele momento sobre a relação de Shiba e o pai do prota e decidiu ajudá-los, mas não deu em nada. Entediada, o sino de sua loja toca e ao olhar, seu bem-vindo é interrompido e ela se depara com uma criança que está com a roupa toda surrada. Pouco tempo depois Shiba e Chihiro chegam a essa loja e são recepcionados pela Teikeru. Shiba chega gritando enquanto ela reclama como ele é um velho barulhento e em seguida cumprimenta Chihiro com super bom humor. Ela se aproxima deles e eles agradecem por terem sido avisados. Ela diz que a testemunha que viu as espadas mágicas está nos fundos da loja dormindo. Aparentemente foi a menina esfarrapada que acabou de entrar na loja. Ao chegarem ao fundo se deparam com a menina dormindo, e ao verem que se trata de uma criança, perguntam: por que você ainda não se inscreveu e deixou o like? De volta, perguntam se aquilo era sério e Teikeru afirma que sim, e que ela caiu no sono logo após chegar à loja. Somos mostrados que quando ela chegou queria contratar magos fortes pois estava sendo perseguida por caras malvados, mas não tinha nenhum dinheiro. Teikeru ao perguntar quem eram os caras malvados é informada que eles tinham a espada mais forte que existe. Nessa hora Teikeru tem um estalo e parece associar as espadas roubadas da casa do prota 3 anos atrás. De volta ao presente Shiba está com uma cara de deboche pensando que aquilo tudo não passa de uma piada. De repente a menina começa a falar palavras sem sentido no meio do sono e desperta em um solavanco. Ao acordar e se deparar com os 3, ela aponta o dedo para o Shiba e pergunta se ele vai protegê-la chamando-o de mago. Shiba antes quer entender o que está acontecendo. Ao perguntar por que estão atrás dela, ela morde os lábios e se recua a falar. Shiba a manda para casa, mas ela diz que não tem casa. Shiba pergunta sobre seus pais e ela mexe a cabeça em sinal negativo. Shiba se vira para Chihiro perguntando se devem levá-la ao orfanato, mas nosso prota se aproxima e pergunta se ela tem comido direito. Ela tenta responder que sim, mas é interrompida por um alto som vindo de sua barriga o que a deixa envergonhada. Chihiro então se oferece levar ela para comer algo e ela concorda abrindo um grande sorriso e com os olhos brilhando. A cena corta e vemos Shiba fumando seu cigarro encostado em um carro preto na rua pensando que Chihiro sempre foi bom em cuidar das pessoas. Dentro do restaurante a comida deles chega e ela enfim revela seu nome e ficamos sabendo que ela se chama Charu. Depois de trocarem algumas palavras Chihiro diz que vai levá-la ao orfanato assim que terminarem de comer, mas ela fica surpresa. Pensando que aquela comida era um sinal de que estavam fechando um contrato, Chihiro diz que aonde ela estava não é um parque de diversão e quer entender quem são os caras malvados que estão atrás dela. Ela se prepara, mas não consegue dar uma resposta. Chihiro diz que ela nem consegue responder mas ela se queixa dizendo que não quer responder. Chihiro pergunta como era a espada que ela falou mais cedo, e ela diz gaguejando que uma nuvem saia da espada. Nessa hora Chihiro entra em choque pensando que ela não poderia ter imaginado isso. Ela continua dizendo que as pessoas com a espada tinham um símbolo de fogo nas costas da mão. Enquanto isso o dono do bar discute com um cliente que acabou de sentar-se na mesa atrás do nosso prota pois ele não quer pedir nada. Ele pergunta se era só um, mas ela afirma que tinham vários capangas. De repente vemos o dono do restaurante cair para trás com hashi cravado em seu pescoço. E um home alto com brincos gigantes se levanta atrás do prota e ao olhar a menina diz que enfim a achou e que parece que ela achou um guarda. Chihiro se volta para o rapaz e antes que pudesse dizer algo ele se vira e explode uma bomba na frente do nosso prota.
Acabou com a fachada do restaurante. Rapaziada, acho que nosso prota foi de F. Aperta o botão do like para ver se ressuscita nosso menino. Ele disse que tem que seguir também, senão ele vai de base mesmo. Acho que eu, galera, valeu. Nosso prota segurando a espada começa a se levantar e vemos o maluco segurando a menina como se fosse um ioiô e tirando sarro do nosso prota. A menina grita em desespero por ajuda para nosso prota, que afirma que pode deixar com ele. Vemos o vilão da última vez ainda segurando a menina como se fosse um ioiô, enquanto Chihiro já apoia a mão em sua bainha. O mano do brinco gigante diz que já está com a menina e não tem nada para tratar com nosso prota, mas Chihiro fala, enquanto pensa que primeiro vai salvar a Tiara e depois descobrir se ele tem alguma relação com as espadas mágicas. Kuro, após falar isso, ele desembainha sua espada, que já está envolta por uma sombra negra. E com um corte limpo ele arremessa Tiara e grita o nome de Shiba, que em um movimento rápido pega a menina no ar de cabeça para baixo e corre com ela ainda sem entender a situação. Ao olhar para trás ainda surpreso com o golpe de magia disparado por Chihiro, ele se pergunta se tem mais um, mas não vê nada atrás dele e nota que a menina também sumiu. Percebemos que Shiba já está dentro do carro com ela, que ainda não sabe o que está acontecendo. Após acalmá-la, ela pergunta a Shiba se aquilo era magia e diz que também quer fazer aquilo. Shiba explica que ela terá que se esforçar muito, mas confirma que todos têm a energia da vida chamada Genryoko, e é ela que compõe a magia. De volta à luta, o vilão do brinco, já com muita raiva, diz para devolverem a garota, mas nosso prota já está com a espada em mãos com aquela sombra que apareceu no início tomando a forma de um peixe dourado. Ele se desculpa, mas diz que tem seus próprios motivos e não vai devolvê-la. A menina olha encantada para aquilo e Shiba diz que, traduzindo para a língua dela, aquilo na mão de Chihiro é a espada mais forte que existe. Shiba explica que a espada acumula Genryoko e o condensa, e quando ela não suporta mais ela toma uma forma, e que esse poder é ainda mais forte do que magia. Chihiro em um golpe rápido ataca o homem de brincos, que se abaixa rapidamente, mas tem um pedaço de sua capa cortado e fica surpreso com aquela força. Ao perceber que Chihiro tem uma espada mágica, ele deixa escapar surpreso que existem outras espalhadas por aí. Ao ouvir isso, Chihiro fica curioso sobre o que ele disse. Ele então corre em direção a ele questionando onde estão as outras espadas. O mano dos brincos diz que finalmente vai poder testar o poder da espada e arremessa bombas em direção a Chihiro, que as corta como se não fossem nada. Chihiro continua seu movimento perguntando agora quem está com as outras espadas. O homem diz que ele só pode perguntar essas coisas depois de derrotá-lo. Enquanto joga mais bombas, ele se diz decepcionado com a espada se ela só pode executar isso, e diz que ela não é diferente da boa e velha magia. Ele então sente a garota ainda por perto e dá um grito, dizendo que ela terá o mesmo fim que a mãe dela por fazer ele perder tempo. Essas palavras fazem com que a garota comece a tremer de medo, mas rapidamente Shiba coloca a mão em sua cabeça e a acalma, dizendo que não sabe o que aconteceu, mas está tudo bem e que ela deve prestar atenção. O mano do brinco continua gritando que vai fazê-la se lembrar da sensação, matando Chihiro, que está tentando protegê-la assim como sua mãe fez, dizendo que não tem morte mais patética e insignificante do que aquela. Ele continua a lançar bombas e grita que agora ela está sozinha, pois acha que já acabou com ele com aquelas bombas. De repente, do meio do fogo aparece Chihiro com seu peixe dourado, que salta em direção ao mano do brinco, dizendo que ele tem razão, vai deixar para perguntar assim que acabar com ele. Chihiro faz um movimento da sua lâmina que corta o chão, mas o cara consegue desviar. Ao perceber que Chihiro não está usando sua força total, ele joga várias bombas, mas Chihiro escapa com um salto, mas o cara de brincos aparece atrás dele e com a mesma corda que amarrou a menina no começo ele prende Chihiro e faz um movimento com as mãos, de onde começa a sair uma bomba, e diz que é uma pena, como se já tivesse ganhado. De repente ouvimos AKFURAKO, e sem Emil dar afeição em seus olhos, percebemos que a espada de Chihiro perfurou o peito do mano do brinco, que nessas horas, nem de brinco está mais. De repente ele explode e olha o brinco ali de novo.
Vemos Shiba e a garota vendo tudo de dentro do carro enquanto Shiba explica à garota o que é a habilidade, Aka, e por isso disse para ela prestar bastante atenção. Terminamos a luta com nosso prota caindo no chão fazendo uma pose badass e o homem do brinco caindo igual bosta. Nosso prota caminha até o carro e a garota diz que ele mandou bem e que é digno de protegê-la, mas Chihiro lembra que ela não tem dinheiro. Ele então continua dizendo que ele tem um propósito e que se aproximará dele enfrentando os caras que estão atrás dela, então ele irá protegê-la, mas apenas por terem interesses mútuos e nada mais. Ela, sem acreditar, concorda com os olhos brilhando. Ele então se afasta do carro e segue em direção ao maluco do brinco que ainda está caído no chão dizendo que tem coisas a perguntar. Ele pega o homem pela gravata e pergunta quem está com a espada e por que estão atrás da garota. Chihiro se lembra da garota dizendo que uma nuvem saiu da espada e então com o olhar frio e sem emoção a pergunta: onde está a espada mágica, Kuregumo? E onde está o seu like? Começamos o capítulo com Tiar super fofinha usando uma roupa 3 números maior que o dela e agradecendo a Inao que diz que ficou maneiro nela. Chihiro agradece Inao pois a informação dela acabou sendo útil mesmo causando alguns imprevistos. Os dois tentam entender o porquê daqueles bandidos estarem atrás da Tiar, mas sem chegarem em uma resposta. Enquanto isso a Tiar é ST girando a manga da blusa que ficou sobrando, mas logo em seguida cai no chão dizendo que acabou não conseguindo comer quase nada do soba que o Chihiro comprou para ela. Chihiro então diz que vai comprar algo para ela e pede para Inao cuidar dela enquanto isso. Corta pro Chihiro no quarto lembrando do cara de brinco da briga mostrando que o Shiba chegou nele e disse para ele tomar mais cuidado pois usou o poder 2 vezes seguidas e nesse ramo deles eles não podem se dar ao luxo de ser imprudentes. Shiba então o manda para o carro com a Tiara e diz que vai cuidar das coisas por ali. Nosso prota agradece e afirma que ele sabe de algo. De repente seu pensamento é interrompido por um espirro e vemos a Tiar sentada no banco de trás do carro com ele. A menina é ninja e a gente nem sabe. Chihiro liga para Inao que dá uma desculpa dizendo que estava no banheiro e provavelmente nesse momento ela saiu. Inao afirma que mesmo assim, o melhor lugar para ela é perto dele, pois se um mago vier atrás dela ela não poderia fazer nada. Tiara então pergunta a Chihiro por que a cara feia, e ele sem demora responde que é por causa dela. Tiara afirma que na verdade acompanhou ele porque fiou muito tempo trancada. Chihiro tenta questionar o porquê eles a perseguem, mas ela se nega a falar. Ele insiste, mas logo para pois lembra do cara de brinco falando que mataria igual fez com a mãe dela. Ele então resolve deixar ela escolher o que eles vão comer e ela grita: deixa o like antes. E que quer sanduíche. Corta para o Shiba em alguma casa abandonada com o cara do brinco fazendo o interrogatório. Ele se pergunta por que não consegue usar os poderes mas Shiba já o interrompe dizendo que ele quem faz as perguntas por ali. Shiba arrasta uma cadeira para frente dele e enquanto se senta diz que ele provavelmente não sabe nada sobre o paradeiro das espadas mágicas, e o mano do brinco retruca que não disse nada, mas é interrompido quando Shiba pisa sobre seu pé e diz que essas desculpas idiotas não vão funcionar. De repente uma forte pressão no pé e o chão se quebra embaixo do pé deles. Mesmo já sem um pedaço do pé depois desse pisão ele diz que se ele falar algo vai ser morto e diz que ainda dá tempo deles desistirem da menina pois grandes forças estão envolvidas nisso, forças que nossos garotos nem podem imaginar. Corta de novo para uma lanchonete e eles pedem um sanduíche e pelo jeito tá muito bom, olha a cara do lanche. Vou fazer um lanche aqui para mim e já volto galera. Shiba pergunta se podem seguir, mas ela pede para pegarem um sorvete, ele pergunta novamente e agora ela pede um milkshake. Enquanto isso, vemos pendurado numa janela pelos braços um dos caras que estava perseguindo nossa Tiara enquanto um cara tatuado deitado na banheira fica questionando-o sobre o que aconteceu. O cara pendurado está sangrando e o novo vilão fica surpreso por ter outra espada mágica além das 6. Ele então se virá para os outros capangas e manda preparar uma jaula para a menina que eles vão atacar sério de verdade. Voltamos pro carro e Tiar se diz:
Satisfeita, ela fala que ficou presa por muito tempo e que só comia um negócio pegajoso e a mãe dela dizia para ela ficar feliz pela comida. Um close nela dizendo que hoje ela está feliz. Escorreu um suor aqui do meu olho agora. O telefone toca e interrompe a conversa dos dois. Shiba diz que encontraram o próximo alvo deles. Um cara popular no mundo do crime, um traficante de armas chamado Sojo Geniishi. O cara parece um titã de Shingeki no Kyojin. Shiba fala que ele está atrás da garota e contratou esses caras, e que ele está com a espada Kuregumo, que nosso prota falou no último EP. Parece que o mano de brinco perdeu os pés nesse interrogatório. Shiba é brabo demais. Enquanto Chihiro está distraído no celular enquanto dirige, aparece um carro do lado com uns manos macabros, parece que não tem olho. O farol abre, mas ele não consegue sair, um redemoinho começa a se formar no asfalto e os caras do carro do lado, se juntou no meio desse redemoinho criando um monstro cheio de braços com todas essas pessoas emaranhadas umas nas outras. Duas cabeças ali falam que encontraram a garota. Chihiro então fala que já estão voltando e desliga o celular encarando aquele bicho estranho. Olha a cara de mala do nosso prota. Vai dar ruim para os caras. Assim acabamos mais um capítulo. Se estiver curioso, se inscreve e deixa o like para o próximo vídeo que ajuda demais aqui o canal. Forte abraço e fui!